Olá, pessoal, tudo bem? Vamos agora dar início à nossa primeira unidade temática. Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, né, do nosso primeiro slide. Esse slide, ele será disponibilizado lá no SIGUEMA, para que a gente possa ter acesso, né, depois a dar uma estudadinha, né, para a gente poder, né, ter mais compromisso, disponibilidade, respeito, né, e conseguir fazer todas as nossas atividades propostas, como foi pactuado lá no nosso primeiro vídeo. Então, a gente vai falar hoje sobre introdução ao estudo da antropologia, né, que é o que vocês ficam na cabeça, né, o porquê estudar antropologia, se eu vou ser enfermeiro, se eu vou ser enfermeira, se eu vou ser enfermeiro lá do posto de saúde, se eu vou ser enfermeira do hospital, né, como plantonista, não, se eu vou ser enfermeira de home care. Então, para que estudar antropologia? Eu quero estudar fundamentos de enfermagem, eu quero estudar outra disciplina. Mas a gente vai ver, gente, que no decorrer da disciplina, a antropologia, ela está relacionada também com as outras disciplinas que a gente paga em sala de aula. A gente paga durante a graduação. Né? Então, a gente vai ver que ela é super, hiper, mega importante, né, para a nossa graduação, é importante também para a nossa profissão. A senhora fala tanto, professora, de antropologia, que é importante para a nossa graduação, para a nossa profissão, e o que é esta bendita antropologia? A gente vai ver agora, tá bom? Então, introdução ao estudo da antropologia. Eu coloquei algumas imagens para vocês observarem, e a partir disso vocês já vão compreender qual é o objeto da antropologia, né? E qual é o objetivo também da antropologia. Então, concentre-se nas imagens a seguir, uma palavra ou então uma sentença. Então, vamos lá. Primeira imagem. Segunda imagem. E aí, pessoal, o que vocês me dizem sobre essas imagens? O que elas têm em comum, né? Eu até coloquei aqui, né, na minha projeção, por que estudar antropologia, né? Já que, cara, por que estudar antropologia e o que essas imagens têm a ver? Eu falei para vocês no início da aula que quando a gente observasse as imagens, nós iríamos dizer qual é o objeto da antropologia, né, e quais os objetivos. O que a gente observa de comum em cada uma dessas imagens? A gente observa em especial, né, que são culturas diferentes, modos de viver diferentes, grupos populacionais, né, ou comunidades diferentes. E é isso, gente. A antropologia, ela estuda isso, né? Ela estuda o homem como um todo. Eu falei para vocês que quando vocês observassem essas imagens, né, vocês saberiam descrever qual era o objeto e o objetivo da antropologia. Então, se a antropologia, ela estuda o homem como um todo, qual será o seu objeto? Hein? O objeto da antropologia é o homem e as suas obras. Não as obras que ele faz, não é de obra de construção civil, não. As obras que os antropólogos eles relacionam à antropologia está relacionada em especial à cultura. Então, tudo que está relacionado à cultura do homem, o meio que ele vive, os valores, né, os padrões comportamentais, eles são considerados dentro da antropologia como obra. Então, a antropologia ela tem como principal objeto o homem e as suas obras. Então, ela estuda o homem e o meio que ele vive, os meios culturais, os meios comportamentais. Então, isso faz parte da antropologia. Então, professora, se o objeto da antropologia ele é o homem e suas obras, o objetivo é o quê? Vamos lá? Vamos pensar?
Dá uma pausa no vídeo e vamos pensar. Então, o objetivo da antropologia nada mais é do que estudar o homem como um todo, né? Não apenas, né, no seu aspecto ali específico, né, no homem como indivíduo, mas o homem como um todo, o homem em todas as suas particularidades, em seu aspecto bio, psico e social. Tá bom? Então, por que estudar a antropologia? A gente sabe, ainda mais na enfermagem, né, gente? Por que estudar essa antropologia na enfermagem, né? Ah, professor, o que tem a ver eu estudar essa antropologia na enfermagem? Quando você trabalha como enfermeiro, você trabalha apenas a doença do homem, né? Você trabalha apenas o que ele está sentindo? Não, né? Então, assim, quando a gente trabalha, né, lá no hospital, quando a gente trabalha lá no posto de saúde, no meu home care, eu não vou trabalhar com esse indivíduo de uma forma individual. Eu não vou trabalhar ele como um pé diabético, eu não vou trabalhar ele como da apendicite, não vou trabalhar ele como do CA de próstata. Ah, lá no leito 1, cara do CA de próstata. Não, a gente não vai trabalhar o homem dessa forma. A gente tem que trabalhar de uma forma holística. E quando a gente trabalha de uma forma holística, que lá nos fundamentos da enfermagem, a gente vê lá na sistematização da enfermagem, ali nós estamos colocando antropologia. Então, se você compreender bem, né, o que é essa antropologia e como ela pode ajudar na minha prática profissional, eu posso ajudar muito, né, dentro da minha instituição de saúde, né? Eu posso ser um enfermeiro diferenciado. Vocês já viram, né, que tem certas UTI neonatal que são da região amazônica, que eles acabam por colocar redinhas, né, nas incubadoras das crianças. Por que eles colocam redinha? Porque faz parte da cultura indígena, né, dormir em rede. Então, as crianças, mesmo no ventre, elas estão acostumadas a dormir na redezinha. E quando elas vêm para o mundo externo, né, elas estão acostumadas a isso também. Então, já observou, teve estudo que mostrou, né, que teve melhora significativa. Então, aí está o diferencial. Você, como enfermeira, entender culturas diferentes e tentar ajudar também essa pessoa, né, esse indivíduo, a se recuperar, a ter um bom prognóstico com o seu olhar diferenciado, com a sua visão diferenciada em relação a cada indivíduo. E a antropologia, ela faz a gente abrir essa mente, né, e ver melhor o indivíduo de uma forma mais holística, né? E assim a gente pode fazer melhor as nossas prescrições de enfermagem, vendo o indivíduo não apenas como um pé diabético, um apendicite ou do CA de próstata, mas vendo o indivíduo como um todo. Então, vamos voltar à aula, né? Vou voltar a compartilhar aqui a tela com vocês. Então, por que estudar antropologia, né? Eu acredito que ficou claro para vocês, né? O porquê de estar estudando antropologia. E o que é, professora, essa antropologia, né? A antropologia, ela é uma ciência, né? Ela não é apenas um estudo do homem como um todo, ela é uma ciência humana e social que busca conhecer a diferença e a alteridade. Ela é a disciplina dos porquês, né? A antropologia, desde quando ela foi considerada uma ciência, que ela é considerada a ciência dos porquês, porque ela sempre está tentando, né, como é que eu posso falar para vocês? Ela sempre está tentando buscar respostas, né, para os diversos porquês, tanto em diferenças culturais, quanto em diferenças biológicas, né, que nós podemos ter. Então, é a ciência dos porquês. Eu coloquei essa imagem aqui, onde ela retrata muito bem, né, essa ciência dos porquês. Aqui nós vamos ter nós, né, que temos culturas diferentes, que temos comportamentos diferentes e valores diferentes. Nós vamos ter os outros, que também têm culturas diferentes, valores diferentes. E
a gente vai observar que ao final a gente vai ter o mesmo conjunto, né? Que são diferentes mundos possíveis. E é como nós vivemos. Nós vivemos num mundo onde nós temos diversas culturas, onde cada pessoa ela vive de um modo diferente, ela tem uma cultura diferenciada. Em uma mesma cidade, podemos ter povos indígenas, judeus, né? A gente pode ter uma população negra muito grande, que o Brasil ele é quase que 90% miscigenado, né? É população negra. Então, a antropologia ela tenta, né, dar resposta para esses diferentes mundos possíveis e o porquê de cada cultura agir daquela forma. E aqui eu coloquei, né, eu interroguei aqui dizendo o que é antropologia, gente. A antropologia é uma ciência da cultura humana. Ela investiga as origens, o desenvolvimento e as semelhanças das sociedades humanas, assim como as diferenças entre elas. Então, ela investiga desde a origem, né? Isso é feito pela arqueologia, o desenvolvimento pela antropologia biológica, né? Também pode ser dentro da antropologia biológica nós temos a antropometria, que ela vê esse desenvolvimento, que nós como enfermeiros fazemos muito, né? Que é ver os dados antropométricos, né? Altura, peso, circunferência cefálica, circunferência abdominal. E a antropometria, ela está inclusa dentro da antropologia biológica. Então, a todo momento, na nossa prática profissional, a antropologia ela está presente, né, nas nossas práticas. A palavra antropologia, gente, ela deriva de duas palavras gregas. Anthropos, né, homem ou humano, e logos, pensamento ou razão. Logo, ela é o estudo do homem. Como eu já havia falado para vocês, ela não é o estudo do homem de uma forma individual, de uma forma restrita, mas ela é o estudo do homem de uma forma como um todo, né? Ela estuda o homem e a sua humanidade, o homem e suas obras. Por isso que o objeto da antropologia é o homem e as suas obras, e o objetivo da antropologia é estudar a humanidade como um todo. A antropologia, como eu havia falado para vocês, é a ciência da humanidade e da cultura, né? Isso porque isso está relacionado diretamente com o seu objeto, né? O homem e suas obras. E o campo de investigação, gente, ele é vasto, abrange no espaço toda a Terra habitada e no tempo pelo menos 2 milhões de anos e todas as populações socialmente organizadas. Então, tudo que é de população socialmente organizada, ela está relacionado com a antropologia, tá bom? A antropologia, ela se divide-se em duas grandes áreas de estudo, com objetivos definidos e interesses teóricos próprios. Eu já até havia falado, bem no iniciozinho da aula, que a antropologia ela pode ser dividida em física ou biológica, onde vai estudar o ser, as evoluções genéticas, como é o nosso material genético, as evoluções de peso, altura, antropometria, né? E a antropologia cultural ou arqueológica também, que alguns livros colocam, porque vai estudar desde a evolução, desde os princípios, até a nossa contemporaneidade, né? E também tudo que envolve as diversas culturas, os diversos grupos populacionais. Aí, professor, eu posso perguntar para você, né? A antropologia é uma chave para a compreensão do homem. Professora, sempre existiu antropologia, assim como medicina, disciplinas mais antigas, né? Medicina, sociologia, filosofia, né? Que é uma das disciplinas mais antigas, né? Estudadas por muitos nobres, né? E eu posso falar para vocês que não. A antropologia, ela é uma disciplina não tão antiga quanto a filosofia, né? Ela começou a surgir como ciência mesmo. A antropologia, na verdade, ela já existia, né?
já que, como a gente viu, o objeto é o homem e as suas obras. Porém, ela não era tratada como ciência. O que foi, né, acontecendo para que ela se tornasse uma ciência? Começaram a ter vários viajantes, cartonistas, né? E um dos métodos de pesquisa da antropologia é a observação e a escrita. Então, esses viajantes, cartonistas, eles começaram a observar os locais, as culturas e começaram a escrever sobre essas culturas, esses locais. Foi aí que viu quanto era importante isso para a sociedade, para a humanidade, e dessa forma a antropologia ela foi criada como ciência. Mas como eu já havia falado para vocês, ela é uma ciência polarizada, ela não atua só. Para ela responder os seus diversos porquês, ela depende de outras ciências, tá certo? Então, o homem ele nunca parou para interrogar a si. Em todas as sociedades, sempre existiram homens que observavam outros homens, como eu havia falado para vocês, e a reflexão do homem sobre o homem e sua sociedade e cultura. E foi a partir disso, desse método observatório e também da escrita, que a gente chama de etnografia, né, que é a escrita de diversas culturas, começou a considerar-se a antropologia como ciência. Isso tudo tem a ver com a antropologia, né, que hoje, né, ela é considerada uma ciência. Então, a antropologia ela está no topo de todas as ciências e ela estuda o homem. Vocês já sabem a resposta. Ela estuda o homem o quê, gente? Ela estuda o homem como um todo. Podemos agora nos perguntar quais os elementos que a antropologia ela se relaciona, já que ela é uma ciência. Se ela é uma ciência e ela é polarizada, ela depende de outras, né? Existem elementos no qual essa antropologia ela vai se relacionar. Quais são esses elementos? Esses elementos, eles estão, né, divididos de uma forma comparativa, né? Ou seja, a antropologia, ela tenta responder esses diversos porquês através de comparação dessas alteridades, dessas diferenças entre as sociedades. É por isso que a antropologia ela é considerada uma ciência social, uma ciência humana e também uma ciência natural. Ela é social porque ela investiga o homem no meio, a cultura no qual esse homem vive, as suas percepções, as suas personalidades, por isso ela é colocada como ciência social. Ela é também considerada como ciência humana porque ela estuda o homem como um todo, no seu aspecto bio, psico e social. E ela ainda é uma ciência natural, porque ela estuda desde a evolução do homem até os dias atuais. Então, os elementos de relação da antropologia, eles estão relacionados ao indivíduo, como indivíduos, como esses indivíduos, eles se relacionam na humanidade, culturas, com outras culturas, como elas se relacionam, e vocês vão ver que lá no capítulo de cultura, né, na segunda unidade, a gente vai falar de aculturação, endoculturação, ou seja, como essas culturas, elas se relacionam entre si. Indivíduos e culturas e o meio ambiente. Já que dentro, a gente observa, né, que lá no nosso aspecto da saúde, a gente observa que lá nos nossos determinantes sociais, tem um dos aspectos lá que fala que o meio, ele influencia o indivíduo, né? E a antropologia também estuda isso. O que ele coloca? Que o meio, o ambiente, ele vai influenciar as culturas. Ele pode modificar hábitos, ele pode modificar personalidades, ele pode modificar também características do indivíduo, tanto biológicas quanto sociais. E, né, a antropologia, gente, ela ainda é dividida em campos, né? Quais foram os campos que eu falei para vocês que a antropologia ela se divide? Eu falei que são em 2 campos. Quais são eles? Dá uma pausa no vídeo, vê, né, pensa, né, em quais foram esses campos que eu acabei de comentar e responda. Quais são? Exatamente, ela se divide
em campus biológico, né, ou físico, e campus cultural ou arqueológico, né? Então, eu acredito que vocês compreenderam isso, né, em relação às divisões e campos da antropologia. A antropologia é a ciência preocupada em estudar o homem e a humanidade de maneira totalizante, ou seja, abrangendo todas as dimensões. As grandes áreas da antropologia, como vocês já responderam para mim, que vocês estão, ó, topíssimos, né? É a antropologia biológica e a antropologia social e cultural. A antropologia biológica, ela consiste no estudo das variações dos caracteres biológicos do homem no espaço e no tempo. Sua problemática é das relações entre patrimônio genético, o meio geográfico, ecológico e social. Ou seja, essas características genéticas do homem, ela pode ser influenciada pelo meio geográfico, ecológico e social, que são que a gente estuda lá nos determinantes sociais da saúde. Divide-se entre uma preocupação com o passado, que é o objeto do estudo da evolução humana, através do registro de fósseis e métodos de análise das variações genéticas entre as populações. Esta dimensão da pesquisa da antropologia abrange o processo de modificação genética das populações. Então, estuda desde a evolução, como ocorreu essas mutações genéticas e como nós chegamos ao que nós somos hoje, homens sapiens sapiens. A antropologia biológica, na dimensão do presente, ela estuda os processos de adaptação extragenética, analisa as particularidades morfológicas e fisiológicas ligadas ao meio ambiente, bem como a evolução destas particularidades. Leva em conta, gente, os fatores culturais que influenciam o crescimento e a maturação do indivíduo inserido em um determinado contexto. A dimensão cultural ou arqueológica, como já falei para vocês, é a diferenciação entre o passado e o presente, como esse homem vivia antes, como ele vive hoje, né? E como ela também é considerada arqueológica porque é encarregada de estudar os vestígios materiais das culturas desaparecidas, tanto em suas técnicas e organizações sociais, quanto em suas produções culturais e artísticas. Né? Vocês lembram da arqueologia, que é aquela ciência que estuda desde os fósseis para descrever como os povos viveram no passado? Então, a arqueologia faz parte da dimensão antropologia cultural. Se avançarmos do estudo do passado para o presente da dimensão cultural, entramos no campo de estudo de antropologia social cultural. O objeto desta área da antropologia são as formas em que as sociedades percebem o mundo e como organizam o seu cotidiano. A antropologia social e cultural, ela estabelece a circulação dos indivíduos, né, e no seu interior, isto é, as regras de casamento, de parentesco, as divisões em grupos menores, como clãs, fatrias e linhagens, né? Então, como a sociedade é dividida em parentesco, né, até a genealogia, quem explica, gente, é a antropologia. E vocês lembram que vocês estudam genealogia lá na genética do 3º ano e também aqui na graduação a gente estuda árvore genealógica. E a árvore genealógica, gente, ela é importante até dentro da unidade básica de saúde. Quando vocês estiverem pagando a disciplina de saúde da família, vocês também observarão a árvore, né? Me desculpa, genealógica desses indivíduos. Então, tudo isso, gente, é antropologia. Então, a antropologia está em tudo, né? Como já havia falado para vocês. Há dimensões e campos da antropologia, né? A antropologia biológica, ela pode ser paleontológica, somatológica, raciologia, antropometria e estudos comparativos do crescimento. A paleontologia, ela vai falar sobre a origem e a evolução humana através dos fósseis do passado. A somatologia, né, o homem como todo, né, as variedades do homem, as diferenças físicas e sexuais. A raciologia, como o próprio nome já diz, está relacionada ao estudo das diferentes raças e também da miscigenação dessas raças, né, a mistura dessas raças.
A antropometria, que a gente utiliza muito, né, na enfermagem, ela está relacionada a uma parte quantitativa, né, das avaliações desse homem, que está relacionado à medição de crânios, ossos, a altura, o peso, né, que a gente utiliza muito. E os estudos comparativos do crescimento, gente, são estudos mais recentes, onde eles observam que aqueles determinantes sociais, né, principalmente em relação ao meio, ele pode influenciar, né, nas diferenças grupais. A antropologia social e cultural, ela pode ser a arqueologia, como eu já havia falado para vocês, que estuda a cultura do passado, a etnografia, que foi a partir da etnografia e da etnologia, né, que a antropologia ela foi considerada como ciência, a etnografia porque os nobres viajavam e começavam a descrever as diferentes culturas, né, o modo como as pessoas viviam, o tipo de personalidade dessas pessoas. A etnologia também, que analisa, interpreta e compara as diversas culturas, né? Essa etnologia, o principal método dela, da etnologia, é a observação. Então, a etnologia observa e a etnografia escreve sobre essas observações. A linguística também faz parte, né, da antropologia social e cultural. A gente observa isso muito frequente, né, que diversos locais vamos ter línguas diferenciadas, né? Por exemplo, no Brasil a gente fala português, é um português brasileiro, lá em Portugal tem o português também, só que é um português mais diferenciado, né? Temos o inglês, o francês, então tudo isso daí quem explica é a linguística. O folclore, que são danças, artesanatos e canções que, em especial, estão relacionados a culturas camponesas, né, as culturas não urbanizadas, relacionado também a mitos, né, de histórias que aconteciam e que até hoje a gente cultiva isso no nosso dia a dia. A antropologia social, que estuda os processos culturais de estrutura social, cultural e personalidade, onde o indivíduo, como agente de mudança cultural, desempenhando um papel dinâmico. Aqui nós temos a divisão da antropologia social e, a divisão da antropologia biológica. Né? Então, o que acontece, gente? A antropologia social, assim como a antropologia biológica, ela não age de forma separada, gente, né? Como eu falei para vocês, a antropologia ela é uma disciplina o quê? Ela é uma ciência o quê? Vai cair na prova isso aí. A antropologia, ela é uma ciência polarizada. Por isso, ela depende de outras ciências para ela poder, né, responder os seus diversos porquês. Responder o que intriga cada etnólogo, né? E também ela descreve a nossa sociedade como um todo. As disciplinas afins, as principais disciplinas que estão relacionadas à antropologia, à sociologia, à história e à psicologia, né? A sociologia, porque vai mostrar a sociedade como um todo, né? O comportamento da sociedade, a história que vai mostrar o passado e o presente, e a psicologia que vai mostrar como é a parte comportamental dos nossos indivíduos, né? Dos indivíduos. E as outras ciências como um todo, né, elas vão intercalar e elas vão se relacionar com a antropologia para explicar os diversos porquês. Então, gente, era isso que eu tinha hoje para a gente comentar sobre antropologia, para dar aquele clique, né, na nossa mente. E daqui a pouco a gente vai discutir no fórum, né, algumas coisinhas, algumas peculiaridades relacionadas à antropologia, o que vocês entenderam, né? Porque já que a gente está de uma forma remota, a gente precisa ter esse feedback de vocês, né, gente? Então, eu espero que tenha ficado na cabeça de vocês, que tenham compreendido que a antropologia ela está em todo e qualquer lugar e que a gente consegue responder vários porquês, né, mesmo nas nossas práticas de enfermeiro, através da antropologia, né? E isso foi só o começo. A gente ainda tem muita coisa para discutir sobre antropologia e trazer isso para a nossa prática profissional, tá bom? Eu aguardo vocês lá no fórum, né? E também nas nossas próximas aulas. Qualquer coisa, gente, não esqueça. Aonde é que você me procura? No
chat, tá bom? Então, gente, até mais. Eu espero que vocês fiquem com Deus e que tenham compromisso, disponibilidade e respeito para realizar todas as tarefas, tá bom? Um abraço em todos.